Você já se pegou questionando quem você é? Sentiu que estava vivendo uma vida que parecia não ser realmente sua? Essa sensação, por mais desconfortável que seja, é comum. Acordar todos os dias, vestir uma máscara e interpretar o papel que o mundo espera até que o cansaço bate. Cansaço de ser sempre o mesmo, de estar preso a escolhas que parecem não ter vindo de dentro. Essa sensação pode parecer estranha, como se faltasse algo essencial. O existencialismo, especialmente o de Jean-Paul Sartre, questiona exatamente isso. O que realmente somos? E o que fazer com essa sensação de vazio? Para Sartre, cada um de nós é responsável pelo significado da própria vida. Mas e se não encontrarmos esse sentido? E se continuarmos buscando sem nunca encontrar? Sartre nos lembra que isso faz parte do processo. A busca em si é um dos maiores desafios da vida. O existencialismo não nos entrega respostas prontas. Pelo contrário, nos deixa à mercê de uma liberdade que assusta. Nós escolhemos o que queremos ser, e cada escolha é nossa responsabilidade. Esse é o ponto de partida. Entender que, embora o mundo nos ofereça inúmeras influências e papéis, cada um de nós precisa decidir o que realmente nos define. Isso nos leva a uma sensação intensa de liberdade, mas também de peso. Porque, ao escolhermos, não temos ninguém para culpar, além de nós mesmos. Sartre chama isso de condenação à liberdade. Parece paradoxal, mas é exatamente isso. Estamos condenados a ser livres. Nossos passos e decisões são nossos, com essa liberdade, vem uma responsabilidade imensa. No momento em que entendemos que não há um destino predefinido para nós, percebemos que cada passo e cada escolha moldam quem somos. Esse reconhecimento traz uma sensação que Sartre chama de angústia. A angústia de saber que tudo está em nossas mãos. Não há ninguém acima ou abaixo de nós dizendo qual caminho seguir, não há uma garantia de que estamos os certos. Estamos sozinhos com nossas decisões. Isso assusta, porque significa que, ao escolhermos algo, deixamos de escolher outras possibilidades e isso é irreversível. Cada passo que damos, cada porta que abrimos, significa uma infinidade de portas que ficam para trás, e a cada escolha, construímos nossa identidade. Então, o que resta é enfrentar essa angústia como uma parte natural da existência. Porque é essa angústia, essa liberdade imensa, que revela o verdadeiro sentido da autenticidade. Ser autêntico é saber que, mesmo diante do medo e da incerteza, cada decisão é uma afirmação de quem queremos ser. É aqui que o existencialismo nos desafia a olhar para dentro e a perguntar: estamos realmente vivendo uma vida que é nossa ou estamos apenas encenando, seguindo as expectativas de outros, temendo nos afastar daquilo que nos ensinaram a desejar? Ao entender a liberdade do existencialismo, algo se torna claro. Somos sempre responsáveis por quem nos tornamos. Não há um roteiro que precisamos seguir, ou não nascemos com um propósito específico, uma missão ou um destino já traçado. Para Sartre, a vida humana é uma folha em branco, e a liberdade é nossa caneta. Mas essa liberdade, ao contrário do que muitos imaginam, não vem com leveza, e ela traz um peso. Porque, ao sermos livres, estamos constantemente escolhendo o que queremos ser. Sartre dizia que a existência precede a essência. Isso significa que nascemos primeiro, e só depois, através de nossos atos e decisões, construímos nossa essência. A vida não nos entrega respostas ou justificativas prontas. E isso, inevitavelmente, gera uma espécie de angústia. Porque, ao decidir, estamos cientes de que, a cada escolha que fazemos, um número infinito de outras possibilidades é deixado para trás. Essa responsabilidade por cada escolha nos coloca em confronto direto com a angústia existencial. A liberdade de definir nosso próprio caminho parece uma dádiva, mas também é um fardo que nos acompanha. Essa angústia, no entanto, não deve ser encarada como um problema. Para Sartre, ela é um sinal de que estamos, de fato, exercendo nossa liberdade. Quando sentimos angústia, significa que estamos assumindo a responsabilidade pelas nossas escolhas, que estamos realmente vivendo uma vida autêntica. Ela é uma marca do processo de nos tornarmos quem realmente queremos ser. É o preço de sermos inteiramente livres. Nesse ponto, a angústia não é um obstáculo, mas um convite. Um convite para olhar de frente nossas próprias decisões, para aceitar a incerteza e o desconhecido como partes inseparáveis da jornada. Assim, a cada decisão, uma pergunta surge. Estamos vivendo de acordo com o que realmente escolhemos, ou estamos nos deixando levar por convenções, por papéis que nos foram dados? Sartre nos desafia a deixar de lado a má-fé, a autoenganação que usamos para evitar essa responsabilidade.
A má fé ocorre quando tentamos negar nossa liberdade, fingindo que não temos escolha, que somos prisioneiros das circunstâncias. Por medo, buscamos desculpas para justificar nossas decisões e, assim, nos privamos da autenticidade. Fingimos que estamos seguindo um destino para não lidar com o fato de que somos sim responsáveis. Esse processo de escolha consciente é o que define nossa existência. Viver com autenticidade significa abandonar a má fé, reconhecer a liberdade e aceitar a angústia que a acompanha. Ao encarar essa liberdade, construímos uma vida verdadeiramente nossa. E, nesse momento, começamos a nos aproximar do que Sartre chamava de autenticidade. É a coragem de viver uma vida com a consciência de que cada decisão é uma criação. Ser livre não é fácil e é um processo constante, uma dança entre a angústia e a responsabilidade. Mas, ao nos comprometermos com esse processo, descobrimos a essência do que significa ser humano. Mas essa liberdade, mesmo quando bem-vinda, nos deixa sozinhos diante de uma tarefa gigantesca de encontrar um propósito, uma razão para cada passo. Sartre nos mostra que o sentido da vida não vem de fora, não está em um caminho já traçado ou em algo dado de forma absoluta. Em vez disso, o sentido emerge a partir de nossas próprias escolhas, das ações e experiências que cultivamos ao longo do tempo. Somos nós que criamos o significado de nossa vida e, para isso, precisamos enfrentar nossa própria angústia. Essa angústia não é uma sensação passageira, mas uma presença constante, uma voz que nos lembra da imensidão de nossa liberdade e da responsabilidade que ela carrega. Ela se manifesta quando nos damos conta de que as respostas não são dadas e que cabe a nós construí-las. É um confronto com o vazio de certezas, com o fato de que o mundo é indiferente às nossas buscas. Mas essa mesma indiferença nos desafia a inventar um sentido, a transformar o vazio em algo pessoal e verdadeiro. Em nosso cotidiano, esse processo parece, às vezes, invisível. Levamos a vida nos guiando pelas expectativas da sociedade, de nossos pais, amigos, do ambiente ao nosso redor. Sartre questiona se estamos realmente vivendo de acordo com nossa própria essência ou se estamos apenas desempenhando papéis que nos foram impostos. O existencialismo nos faz refletir. Estamos apenas repetindo o que outros esperam de nós? Estamos em busca de aprovação ou reconhecimento externo, em vez de buscar algo que realmente ressoe com quem somos? Ao nos perguntarmos isso, percebemos que o peso da angústia não vem apenas da liberdade, mas da dificuldade de nos despirmos das máscaras que usamos para navegar o mundo. Sartre sugere que o eu ou que projetamos socialmente é uma construção e uma persona que a sociedade modela e molda. Mas será que estamos confortáveis com essa máscara? Será que essa persona realmente reflete nossos valores mais profundos? E se decidirmos nos libertar dela, o que resta? Essa sensação de estar perdido ou deslocado ocorre porque, muitas vezes, deixamos de lado nosso verdadeiro potencial para viver segundo expectativas externas. Ao colocar em primeiro plano a construção do eu que a sociedade quer ver, acabamos nos afastando de uma vida que realmente pertence a nós. Sartre nos desafia a desmascarar esse eu e a entender que, no fundo, somos um projeto em constante desenvolvimento. O eu que exibimos hoje é apenas uma parte do que poderíamos ser, ele não está completo, e nunca estará. A vida é esse contínuo ato de criação. Ao reconhecer nossa responsabilidade em construir um sentido, entendemos que o vazio não é algo a temer, mas uma tela em branco. É através de nossas escolhas autênticas que começamos a preencher essa tela com um significado próprio, algo que nasce do nosso interior e não de regras externas. Esse é o ponto central da busca existencialista. Encontrar uma forma de existir que realmente faça sentido para nós. Esse processo de criação do sentido nos leva a questionar quem realmente somos. Sartre propõe que o eu não é algo fixo, uma entidade que nasce pronta. Ele vê o eu como uma construção constante, moldada a cada decisão, a cada passo. Não somos definidos por características permanentes, ao contrário, nossa identidade é fluida e mutável, como uma obra que nunca está finalizada. Sartre desafia a ideia de uma essência humana pré-determinada, sugerindo que, enquanto vivemos, estamos em constante reinvenção. Mas é aqui que muitas vezes surge a má-fé ou uma espécie de auto-engano que nos leva a fingir que somos apenas o que o mundo espera de nós. Essa má-fé é uma maneira de escapar da responsabilidade de sermos livres. Fingimos que nossas escolhas não são realmente nossas, que somos obrigados a agir de certas formas por conta das circunstâncias, da sociedade, do trabalho ou das pessoas ao nosso redor. Sartre vê a má-fé como uma fuga da autenticidade, um modo de evitar o peso da liberdade que carregamos. Ao nos escondermos atrás de desculpas, abrimos mão de viver uma vida que é realmente nossa.
Viver com autenticidade significa, então, recusar esse autoengano e encarar a realidade de nossa liberdade. Significa aceitar que, por mais tentador que seja seguir o que outros nos dizem, a única forma de realmente sermos livres é assumindo a responsabilidade pelas nossas escolhas. É perceber que, ao longo da vida, temos o poder de decidir quem queremos ser. Não há uma essência, um eu, essencial e imutável que determine tudo. Ao contrário, somos a soma de nossas escolhas. Ao final, a essência que tanto buscamos é construída por nós mesmos, não herdada de alguma fonte externa. Mas a busca pela autenticidade traz um desafio constante. Sartre nos lembra que é difícil escapar do impulso de buscar aprovação, de querer se encaixar. A sociedade, com suas normas e expectativas, tende a ditar como devemos nos comportar, o que devemos pensar, e até mesmo o que devemos valorizar. É como uma peça de teatro onde todos recebem um roteiro, um papel a interpretar. Sartre nos desafia a parar de seguir o roteiro e a começar a improvisar, a partir do que realmente sentimos e desejamos. Porque, para ele, a autenticidade não é seguir um padrão, é criar o próprio caminho. Essa autenticidade só pode surgir quando aceitamos que somos os autores de nossa vida, e que nossas ações, por menores que sejam, têm o poder de nos definir. Ao abrir mão das convenções e nos arriscar a escolher com liberdade, descobrimos uma nova forma de viver, que nos conecta mais profundamente com quem realmente somos. Nesse ponto, a angústia existencial se torna um sinal de que estamos no caminho certo e de que, apesar das dúvidas e incertezas, estamos tomando a vida em nossas mãos. E é aqui, nesse espaço de escolha consciente e liberdade, que a autenticidade começa a florescer. Quando aceitamos essa liberdade de nos definir, compreendemos que nossa vida é um projeto que permanece inacabado até o fim. Sartre vê cada ser humano como um projeto em constante transformação, uma obra que nunca chega a uma versão final enquanto estamos vivos. Esse conceito nos libera de uma visão fixa e rígida sobre quem somos. Somos livres para mudar, para redefinir nossa direção e até para cometer erros. Afinal, enquanto estamos aqui, temos sempre a oportunidade de nos recriar. A famosa frase de Sartre, a existência precede a essência, resume essa ideia. Nascemos sem uma essência predefinida, sem uma natureza fixa que nos determine. Ao longo da vida, nossas experiências, escolhas e relacionamentos vão desenhando a pessoa que somos. Mas, diferentemente de uma obra completa, nosso eu nunca é definitivo. Essa liberdade é um convite para constantemente refletir sobre quem queremos ser, para reavaliar as escolhas e os valores que nos guiam. Mas essa liberdade também nos confronta com outra realidade. A responsabilidade que temos não é apenas por nossa vida individual. Nossas escolhas influenciam os outros ao nosso redor e moldam o mundo que compartilhamos. Sartre argumenta que, ao escolhermos, estamos assumindo não apenas nossa própria identidade, mas também o impacto de nossas ações no coletivo. Ao construir nosso projeto pessoal, estamos, de alguma forma, participando da construção de um projeto humano mais amplo. Assim, o existencialismo não é uma filosofia solitária, é um compromisso com a sociedade, com a humanidade. Por isso, Sartre enfatiza a necessidade de honestidade consigo mesmo e com os outros. É impossível ser autêntico se vivemos apenas para satisfazer expectativas alheias. Uma vida autêntica exige que façamos escolhas que ressoem com nossos valores, que tragam um sentido genuíno e pessoal. Esse sentido não precisa ser grandioso, mas precisa ser verdadeiro, nascido de dentro para fora, não imposto. Esse é o sentido de viver como um projeto. Algo que construímos conscientemente, sem nos entregarmos a uma vida superficial ou guiada apenas pelo desejo de agradar. Essa percepção nos liberta de amarras, mas também reforça que nossa jornada é nossa responsabilidade. O projeto que criamos é único e pertence somente a nós. Não podemos nos esconder atrás de tradições, dogmas ou regras impostas. Ao contrário, somos convidados a inventar novas formas de viver, novas maneiras de ser, sempre com autenticidade. Cada dia, cada escolha, é uma oportunidade de nos tornarmos alguém que reflete nossa essência, mesmo que ela seja, por natureza, inacabada. E é justamente essa liberdade de não sermos finalizados o que torna a vida uma aventura. Não temos uma identidade fixa, um eu, que se cristaliza e nunca muda. O projeto da nossa vida é uma jornada contínua de autodescoberta, e nossa liberdade nos permite traçar um caminho sempre novo, que espelha o que mais valorizamos, aquilo que realmente importa. Porque, no final, ser humano, para Sartre, é ser um projeto sem fim, uma obra sempre aberta ao que podemos vir a ser. Ao final de toda essa reflexão, o existencialismo de Sartre nos conduz a uma conclusão fundamental.
A responsabilidade que temos sobre o sentido de nossas vidas é exclusivamente nossa. Não há uma estrutura universal que nos diga o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim. Somos livres para construir nosso próprio significado, mas essa liberdade exige que assumamos a responsabilidade por cada escolha, por cada caminho que decidimos percorrer. Sartre acredita que, ao assumir essa responsabilidade, estamos não apenas definindo quem somos, mas também influenciando o mundo ao nosso redor. Para Sartre, viver de maneira autêntica significa viver plenamente no presente, sem depender de um futuro idealizado ou de um passado ao qual nos apegamos. A verdadeira liberdade surge quando nos desprendemos das ilusões sobre o que deveríamos ser e focamos no que somos agora, neste instante. Esse compromisso com o presente é onde encontramos a autenticidade. E é aí que o significado se revela. Quando paramos de buscar um eu perfeito e passamos a viver a realidade com a presença e a consciência de nossas escolhas. Nossas memórias mais queridas, aquelas que aquecem a alma, costumam ser momentos em que estávamos realmente presentes. Seja observando o pôr do sol, conversando com um amigo ou ajudando alguém em um gesto genuíno, esses momentos nos conectam com a realidade de uma maneira única. Neles, esquecemos eu e nos tornamos um com a experiência, sem a necessidade de construir um significado forçado. Sartre nos ensina que o verdadeiro segredo da felicidade é deixar de lado o ego e se tornar parte do momento, encontrar a liberdade na simples experiência de estar vivo. Nesse contexto, até mesmo o cansaço existencial assume um novo significado. Em vez de enxergá-lo como um obstáculo, podemos vê-lo como uma forma de nossa mente nos lembrar de que precisamos desacelerar, abandonar as máscaras e nos reconectar com o que realmente importa. É como um sinal de que estamos vivendo em função de um eu construído, de uma persona que já não faz sentido. Esse cansaço é um convite para voltar ao essencial, para lembrar que, no fundo, somos apenas um fluxo de consciência vivendo no agora. Sartre nos leva a ver que amar a vida é, em última análise, amar o si mesmo autêntico e aquele que emerge quando deixamos de lado as convenções e expectativas externas. Ao nos libertarmos dessas amarras, estamos prontos para descobrir a felicidade existencial, que surge quando aprendemos a viver o presente com leveza, sem a necessidade de desempenhar um papel. Nesse estado, nos tornamos como uma criança que brinca, como um artista que pinta sem medo, como alguém que se permite existir simplesmente. Em última análise, o existencialismo de Sartre nos convida a relaxar, a aceitar que a vida é inconstante e imperfeita, e que, nesse jogo de incertezas, a única coisa que realmente importa é a coragem de ser autêntico. Porque, para Sartre, existir basta. A liberdade de escolher, de viver o presente e de nos reinventar é, afinal, o maior presente da nossa existência.